cheio de dúvidas, ainda existe uma verdade eterna. Histórias que atravessam gerações, mensagens que transformam vidas. Este é o coração de Abraão. Um lugar onde a fé ganha voz, e a palavra se torna viva diante dos seus olhos. Prepare-se para mergulhar nas histórias que moldaram o mundo e podem transformar o seu destino. Como fortalecer sua fé rapidamente? Quando você não tem tempo para esperar, e Deus já preparou o caminho. Deixa eu te perguntar algo com toda a honestidade. Você já chegou num ponto da vida onde a situação era urgente, o prazo estava vencendo, a crise estava batendo na porta, e a sua fé parecia um músculo atrofiado que você precisava usar com urgência, mas que simplesmente não respondia? Você já ficou olhando para uma montanha que precisava se mover agora, e percebeu que a fé que tinha não parecia suficiente nem para mover uma pedrinha? Se sim, essa ministração foi preparada para você. Hoje eu não vou falar de fé de forma abstrata e distante da sua realidade. Vou falar de fé como o que ela realmente é, uma força viva, dinâmica, que pode ser alimentada, fortalecida e ativada, inclusive rapidamente, inclusive em meio à crise, inclusive quando tudo ao redor está desabando. Porque existe uma verdade que a maioria das pessoas não conhece sobre a fé. Ela não é um sentimento fixo, que você tem ou não tem. Ela é uma capacidade que pode ser desenvolvida, um músculo que responde ao exercício, uma chama que pode ser reavivada com os combustíveis certos. É isso que a gente vai descobrir juntos agora. Parte 1. O maior mal-entendido sobre a fé. Antes de falar sobre como fortalecer a fé, preciso desmontar o maior mito que existe sobre ela. Porque se você está operando com esse mito, vai continuar fraco na fé, mesmo depois dos melhores ensinamentos do mundo. O mito é este: fé é um sentimento. Uma sensação interior de certeza, que você tem em alguns dias e não tem em outros. Quando você sente aquela paz profunda, aquela confiança inabalável, você tem fé. Quando você sente medo e dúvida, você não tem fé. E como os sentimentos são involuntários, você conclui que não pode fazer nada a respeito. Esse mito paralisa milhares de cristãos todos os dias. A definição bíblica é completamente diferente. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de coisas que não se veem. A palavra grega para certeza é hypostasis, que literalmente significa substância, fundamento, base real. A palavra para convicção é eleios, que significa prova, evidência, demonstração. Fé não é um estado emocional. É uma postura firme baseada em evidências reais, as promessas de Deus, o seu caráter comprovado ao longo da história, as suas obras já realizadas. Você não precisa sentir a fé para tê-la. Você pode estar tremendo de medo, e ainda assim, fazer a escolha deliberada de confiar em Deus. E essa escolha, feita no tremor, é mais poderosa do que qualquer confiança fácil, sentida em dias tranquilos. Pedro saiu do barco em cima da água, e estava com medo. A fé que o sustentou não era a ausência do medo, era a decisão de sair, mesmo com o medo. Isso muda tudo, porque se fé é uma escolha e uma postura, então ela pode ser fortalecida através de ações concretas. Parte 2. Por que a fé enfraquece? Para fortalecer algo, você precisa entender o que o enfraquece. Um médico não prescreve remédio antes de diagnosticar. Então vamos diagnosticar juntos o que drena a fé do coração do crente. O primeiro ladrão é a dieta mental errada. Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Se a fé vem pelo que você ouve, então ela também vai embora pelo que você ouve. Se você passa horas consumindo notícias catastrofistas, redes sociais cheias de narrativas de medo, conversas com pessoas negativas, e dedica minutos mínimos à palavra de Deus, o resultado é previsível. A sua alma vai absorver aquilo que você mais alimenta. O segundo ladrão é a memória seletiva das falhas de Deus. O povo de Israel era especialista nisso.
Quantas vezes eles viram o poder de Deus, as pragas, a travessia do Mar Vermelho, o maná no deserto, e minutos depois estavam reclamando que Deus havia os abandonado. Quando você foca apenas nas orações que ainda não foram respondidas, você treina sua mente para enxergar a ausência de Deus, enquanto há um histórico inteiro de fidelidade que está sendo ignorado. O terceiro ladrão é o isolamento espiritual. Fé que não é compartilhada enfraquece. Fé que não é friccionada contra a fé de outros irmãos murcha. A comunidade de fé não é opcional para quem quer crescer espiritualmente. É oxigênio. E o quarto ladrão é a obediência adiada. Toda vez que Deus fala algo e você não age, a fé enfraquece. Porque a fé é como um músculo. Ela cresce quando é usada e atrofia quando fica parada. Agora que identificamos os ladrões, vamos ver os construtores. Parte 3. Os aceleradores da fé. O primeiro acelerador é mergulhar na palavra com fome de promessas. A Bíblia contém mais de 7.000 promessas divinas. 7.000 declarações do próprio Deus sobre o que Ele fará, o que Ele é, o que Ele garante para os seus filhos. Cada promessa é um tijolo de fé. Cada vez que você a lê, medita nela, declara em voz alta e planta no coração, você está construindo a estrutura interior que sustenta a fé. 2 Pedro 1,4 diz que Deus nos deu preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. As promessas não são palavras bonitas para animar, são mecanismos de transformação espiritual. Na prática, identifica 5 promessas bíblicas que falam diretamente à sua situação atual. Escreve em um cartão. Lê em voz alta toda manhã e toda noite. Não como ritual mecânico, como alimento deliberado da sua fé. O segundo acelerador é construir seus altares de lembrança. Esse é um dos princípios mais poderosos e menos praticados. Josué 4 registra o momento em que o povo atravessou o rio Jordão a pé enxuto, e Deus instruiu que 12 pedras fossem retiradas do fundo do rio e erigidas como memorial. Para quê? Para que nunca esquecessem. O seu passado com Deus é o seu maior combustível de fé para o futuro. Quando você se lembra concretamente de como Ele foi fiel, da cura que veio quando os médicos não tinham mais o que fazer, da provisão que chegou quando a conta estava zerada, da paz que veio em meio ao caos, você alimenta a fé para confiar nele novamente. Na prática, escreve um histórico de fidelidade de Deus na sua vida. Liste cada situação onde você viu a mão dele agir. Releia esse histórico regularmente, especialmente nos dias difíceis. Cada item é uma pedra de memorial. E cada pedra fortalece a sua fé. O terceiro acelerador é cercar-se de pessoas de grande fé. Isso não é conselho motivacional. A fé é contagiante para o bem e para o mal. Números 13 e 14 contam a história dos 12 espias. 10 voltaram com relatório de impossibilidade. Há gigantes lá. Somos como gafanhotos diante deles. 2. Josué e Caleb voltaram com fé. Certamente podemos conquistá-la. O resultado? A perspectiva dos 10 contaminou todo o povo. A geração inteira morreu no deserto sem entrar na promessa. A perspectiva das pessoas ao seu redor tem poder real sobre a sua fé. Busca um mentor de fé. Participa de um grupo de oração onde a fé é exercitada de forma prática. Lê as biografias dos grandes homens e mulheres de Deus. George Mueller, Hudson Taylor. A fé deles, registrada nessas páginas, ainda contagia. O quarto acelerador é orar com especificidade. Há uma diferença enorme entre orar em generalidades e orar com especificidade. Orações vagas produzem fé vaga. Orações específicas produzem fé específica e observável. George Mueller, o homem que fundou orfanatos na Inglaterra e sustentou milhares de crianças apenas através da oração, sem nunca pedir dinheiro a ninguém, orava com uma especificidade impressionante. Ele registrava os pedidos específicos e as respostas específicas. E ao longo de décadas, acumulou um registro de fidelidade divina tão extenso
que a sua fé se tornava mais sólida a cada resposta. Quando você ora com especificidade e reconhece a resposta específica, você constrói um altar de memória. E a fé dá um salto. O quinto acelerador é agir antes de ver. Esse é o que mais assusta, e o que mais produz crescimento na fé. Porque a fé bíblica nunca foi uma fé que age depois de ver. Sempre foi uma fé que age antes de ver, e então vê porque agiu. Hebreus 11 é uma lista de pessoas que agiram antes de ver. Noé construiu uma arca antes de ver a chuva. Abraão saiu sem saber para onde ia antes de ver o destino. Os sacerdotes entraram no rio Jordão com os pés antes de ver as águas se dividirem. A fé que fica esperando ver antes de agir não é fé, é vista. João 29. Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Qual é a área onde Deus está te chamando a dar um passo antes de ver? Qual é o rio Jordão que você precisa entrar com os pés antes de ver as águas se dividirem? Porque você não vai ter fé maior esperando na margem. Vai ter fé maior quando der o passo e ver Deus agir. O sexto acelerador é declarar a palavra em voz alta. Romanos 10:10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Crença e confissão verbal andam juntas. A confissão verbal não é apenas expressão da fé interior, ela também alimenta e fortalece a fé interior. Jesus no deserto respondeu cada tentação com "está escrito". Paulo nas prisões cantava hinos. Davi perseguido e em perigo declarava: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará". Não é a teologia do nome e reivindique, é a prática bíblica de alinhar a sua boca com a palavra de Deus. Começa a declarar em voz alta. Não espera sentir, declara primeiro, e o sentimento costuma seguir. Parte 4. A fé pequena que move montanhas. Preciso falar com você sobre o grão de mostarda. Porque essa imagem que Jesus usou é talvez a mais encorajadora de toda a Escritura para quem está com a fé fraca. Lucas 17:6. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O grão de mostarda é minúsculo, era uma das menores sementes conhecidas na cultura da época de Jesus. Ele estava dizendo: você não precisa de uma fé enorme, você precisa de uma fé real. Uma fé pequena, mas genuína, tem poder infinitamente maior do que uma fé grande, mas performática. Isso é libertador, porque você não precisa fabricar uma confiança que não existe. Você não precisa fingir certeza que não sente. Você precisa apenas pegar o que tem, mesmo que pareça absurdamente pequeno, e usá-lo. Marcos 9:24 registra uma das orações mais honestas e mais poderosas da Bíblia. Um pai desesperado com o filho possuído vai até Jesus e diz algo que ecoa pelos séculos: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, e ao mesmo tempo reconheço a minha incredulidade. Isso não é contradição, é honestidade espiritual adulta. É pegar o grão de mostarda de fé que existe e apresentá-lo a Deus enquanto pede que Ele mesmo supra o que falta. E Jesus curou o menino ali mesmo. Se a sua fé hoje é do tamanho de um grão de mostarda, você está em posição perfeita. Não minimize o que tem, use-o, ofereça-o. Deixe que Deus faça com ele o que só Ele sabe fazer. Parte 5. Quando a crise chegou e não dá para esperar. Existe uma diferença entre fortalecer a fé em tempo de paz e ter que exercer a fé no meio da tempestade. E muitas vezes você não tem o luxo de construir a fé devagar. A crise chegou, o prazo está aí, a montanha está na sua frente agora. Para esses momentos, deixa eu te dar 3 âncoras que seguram a alma quando tudo está desabando. A primeira âncora: lembra-te de quem é Deus, não de quão grande é o problema. O tamanho da sua fé não precisa ser proporcional ao tamanho do seu problema. Ela precisa ser proporcional ao tamanho do seu Deus. Davi não derrotou Golias porque subestimou o gigante. Ele derrotou porque tinha a perspectiva correta. Tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos.
1 Samuel 17:45. O gigante era real, mas o Deus dos exércitos era maior. A segunda âncora: age no que você sabe, não no que está sentindo. No momento da crise, os sentimentos são tempestuosos e enganosos, mas você tem algo mais sólido: a palavra de Deus, o histórico de fidelidade dele, as promessas que ele não pode violar. Age nessas realidades. Lê a palavra em voz alta, declara as promessas, ora com especificidade. Não espera sentir a fé, age como se ela já estivesse plena, e ela vai crescer no ato. A terceira âncora: pede ajuda sem vergonha. Há uma humildade poderosa em reconhecer: não tenho fé suficiente sozinho para esse momento. Preciso de outros que creem comigo. Isso não é fraqueza, é sabedoria bíblica. Tiago 5,16 diz: a oração do justo, atuando poderosamente, é muito eficaz. Chama seus irmãos, pede oração. Deixa a fé deles te sustentar até que a sua própria se reavive. Conclusão: fé é uma jornada, não um destino. Amigo, fortalecer a fé não é um evento único. É uma jornada contínua de escolhas, disciplinas e encontros com o Deus vivo que vai, ao longo do tempo, produzindo em você a robustez espiritual que transforma montanhas em caminhos. Mas essa jornada começa com um passo. Um passo hoje. Uma promessa meditada hoje. Um altar de lembrança construído hoje. Uma obediência dada hoje. Uma declaração feita hoje. Você não precisa ter chegado lá para começar. Você precisa apenas começar para ir chegando lá. E o Deus que começou a boa obra em você, Filipenses 1,6 garante, vai completá-la. Ele não desistiu da sua fé. Ele está trabalhando nela agora mesmo, através de cada palavra que você ouviu aqui, de cada versículo que tocou o seu coração. Quero que você ore comigo agora com o coração aberto. Pai, eu venho diante de Ti com a fé que tenho, pequena, às vezes vacilante, às vezes assustada. Mas ela é real. E hoje eu a entrego nas Tuas mãos. Tu que és o autor e o consumador da fé. Começa e termina essa obra em mim. Fortalece o que está fraco. Aviva o que está apagado. Remove de mim tudo que drena minha fé. O medo, a dúvida paralisante, as memórias que ignoram a Tua fidelidade. E planta em mim as Tuas promessas, com raízes tão profundas que nenhuma tempestade consiga arrancar. Eu escolho confiar em Ti hoje, não porque sinto, mas porque sei quem Tu és. Aumenta a minha fé, em nome de Jesus. Amém. Isso já é fé, amigo. Pequena talvez, mas real. E real é o suficiente para que Deus trabalhe.